também em meio às atividades do nosso 2º Congresso Internacional Pesquisa e Pensamento na América Latina. Nessa segunda mesa temática, temos pela frente o eixo temático Campesinato Latino-Americano no mundo das águas, das florestas e dos campos. Desde já, agradecemos a presença de todo o comitê científico organizador desse evento e também da comissão organizadora, conjuntamente com a atuação dos nossos monitores e monitoras que viabilizaram essa atividade. Não menos importante, reiteramos os agradecimentos a todos os servidoras e servidores da Universidade de São Paulo e também os funcionários e funcionárias terceirizados dessa casa. Para a composição da mesa, chamamos o nosso professor do Prolan USP, professor doutor Salvador Chevezon. Ainda em termos da composição da nossa mesa, temos o prazer de saudar e agradecer a participação e a presença da professora doutora Lourdes de Fátima Bezerra Carril. Por último, não menos importante, gostaríamos de convidar para compor a mesa a participação do professor doutor Luiz Carlos Jimenez Reis. Vale lembrar que as atividades do 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar América Latina e as atividades do 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa na América Latina, todas essas atividades estão disponíveis com a sua programação no site do evento e também nas nossas redes sociais. De pronto, passamos a palavra para a coordenação da mesa, professor doutor Salvador Chevezon. Agora vai. Eu vou apresentar os palestrantes. Bem-vindos a todos aqui, esse evento que já está em movimento, né? Um evento feito com muito esforço de muitas pessoas, professores, alunos, convidados. Nessa mesa temos dois participantes que eu vou apresentar aqui com as biografias, né? O Luiz Carlos Jimenez Reis, me falaram que dava para falar em espanhol, né? Mas podemos fazer um mix também, para todo mundo entender. Aqui estou lendo a biografia em espanhol, então vai em espanhol. Ele é professor associado da Universidade Nacional de Colômbia, em La Paz, sede La Paz. Estudou na França geografia, foi professor visitante tanto na França quanto na Itália, na cidade de Verona. Ele é membro, saiu em português, ele é membro de grupos de pesquisa, estudos sobre a problemática urbano-regional de Colômbia. Ele também pesquisou cuencas, geografia do delito, processos territoriais em bairros irregulares, processos pedagógicos sobre o território, memória e patrimônio. E ele atua também como presidente do Comitê Nacional Colômbia da UGI, que é a Organização Internacional dos Geógrafos. Vamos a ouvir também a Lourdes de Fátima Bezerra Carril. Ela é professora associada do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades da UFSCar, aqui em São Carlos, campus de Sorocaba. Ela tem graduação na USP em Geografia, mestrado em História Social, também da USP, e doutorado em Geografia Humana, também da USP.
O pós-doutorado é também na USP, mas na educação, né? Então, conhece quase todos os prédios. Tem experiência na área de educação e territórios, atuando principalmente nos seguintes temas: comunidades quilombolas, territorialidade, segregação espacial, social e racial, urbana, educação. Ela é líder do grupo de pesquisa do CNPq, EVAMARIO, Educação e Identidades Territorializantes, e coordena o Observatório Quilombola EVAMARIO, vinculado ao curso de licenciatura em Geografia da UFSCar. E, por último, para mencionar aqui, ela é professora titular do programa de pós-graduação em Educação da UFSCar e autora de textos e livros sobre territorialidades quilombolas, entre eles Quilombo, Favela e Periferia, a longa busca da cidadania, que foi publicado pela editora Ana Blume, daqui de São Paulo. Então, deixo vocês com eles. Temos meia hora de cada um e depois vamos abrir para comentários, perguntas da plateia. Obrigado. Bom, boa tarde. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao convite para estar aqui nesta mesa, neste evento tão bonito, um evento que traz aí um título tão inspirador, que é ligado aí com as relações com a natureza, com a sociedade natureza. Tudo bem? Sim. Repensar, a América Latina, Brasil. Então, acho que é da maior importância, que a gente possa se reunir, discutir temas que nos façam assim compreender os nossos desafios, compreender os problemas que atravessamos, que não são poucos, são problemas graves, mas gostaria de agradecer por poder participar dessa reflexão. Queria agradecer ao professor Júlio Suzuki, grande amigo, colega de discussões, de reflexões, à professora Marilene Proença, que também me orientou até chegar aqui à mesa, a Salvador, professor Salvador, e pela companhia do professor Reis. Enfim, também parabenizar realmente por esse evento e agradecer a todos os presentes e todas as presentes. Enfim, dentro do que eu gostaria de refletir com ligação ao tema do evento, eu trouxe alguns pontos de elementos que eu venho trabalhando com relação aos territórios quilombolas. São discussões que eu comecei ainda na graduação, depois foram permeando toda a minha trajetória acadêmica, com relação aos territórios, a questão das territorialidades, e agora também na área da educação, a gente pode pensar em territorialidades da escola pública, inclusive com esses recortes que são relacionados a questões raciais brasileiras. Então, esse título, Campesinato Latino-Americano nos Mundos das Águas, das Florestas e dos Campos. Então, aí é um tema que deve ser parabenizado. Dentro dessa temática, então, o território do Quilombo do Cafundó, eu já trago aqui, eu não sei se vocês conhecem, eu acho que é um quilombo que foi muito conhecido, ficou
na mídia desde do final da década de 70, quando foi descoberto, né? Quer dizer, descoberto pela mídia, né? Ele, por conta de uma língua que eles desenvolvem dentro do território, que chama-se cupópia. E essa língua, então, passou a ser, digamos, um chamativo, né, tanto da mídia, dos jornais, como da imprensa internacional, de antropólogos de outros países. E aqui eu abro com esse tecido que foi bordado, não é, pelas mulheres do Quilombo do Cafundó. É um tecido que borda o território, borda as casas. Né? O Cafundó está muito próximo da Universidade Federal de São Carlos, em Sorocaba. Né? Na região de Sorocaba, é interessante que a gente vai mapeando assim, tem mapeado mais de 12 territórios quilombolas, inclusive porque alguns foram sendo incorporados pela urbanização de Sorocaba, que tornou-se uma região metropolitana desde 2014. Então, essa urbanização ela já vem com todas as características que a gente conhece, né, da urbanização brasileira, e quando vem como região metropolitana, então a gente pode traduzir isso como um novo olhar para o território que compreende também, digamos, zoneamentos, né, outros usos, né, e, sobretudo, o uso dos negócios. Tá? Então, a região de Sorocaba, somente a cidade, ao se tornar uma região metropolitana, uma metrópole, mas ela, não, de fato, não é uma metrópole, mas ela, então, vai agrupar várias outras cidades menores, e ela já vem trazendo, né, esses elementos da segregação espacial urbana, incluindo os quilombos. Então, aqui eu trago uma interpretação, né, porque o quilombo ele fica muito tempo sem que haja essa interpretação. Por quê? Porque após a abolição, essa interpretação, né, na história, digamos assim, tradicional, positivista, ou na história oficial, o quilombo teria ficado no passado. Né? Então, você termina, finda a escravidão e a escravização, e acabaram os quilombos. Né? Quer dizer, foi um período que ficou para trás. Então, durante o século XX, não aparecem, né, assim, nos livros didáticos, mas aparecem como o quilombo de Palmares, que e é ainda hoje o mais conhecido. Né? Então, a partir, sobretudo, da segunda metade do século XX, quando há uma modernização do território, essa modernização avança, né, sobretudo a partir das economias centrais, sudeste, centro-sudeste, né, vai, então, ter aquela integração territorial que é promovida, sobretudo, pelos governos ditatoriais. Né. Essa integração territorial acaba por trazer impactos muito grandes a determinados territórios, não só os territórios indígenas, não é? Como outros territórios, os caiçaras, né, outros territórios de ribeirinhos na Amazônia, dos camponeses. Então, a gente vai ouvindo, né, na geografia, vai trabalhando com esse tema, vai estudando e vai pensando um campesinato que digamos assim, um campesinato que vai migrando pelo território, né, após ser expulso. E causa, então, muitos conflitos. Mas, a partir de um certo momento, né, sobretudo com as comissões pastorais da terra, CPT, são esses agentes da igreja que entram em contato também com essas comunidades. E aí também elas interam a luta pela terra. Então, essa luta pela terra vai se constituindo
a partir de determinadas especificidades que são os territórios quilombolas. Eles não são campesinatos como aqueles que vão sendo expulsos da terra, e muitos são expulsos, evidentemente, né? Mas uma parte dos que hoje nós vemos como quilombos, eles estão próximos ou nas localidades em que houve determinada formação territorial. Então, o Felipe Alencastro, no livro Tratado dos Viventes, ele define mucambo, né? Na verdade, o mucambo e quilombo, às vezes, se confunde como conceitos, né? Então, o mucambo seria, assim como o quilombo, também uma palavra do quimbundo, que significa cumeira, e, mais precisamente, a cumeira ou mucambo é uma forquilha de encaixe do teto de uma casa, e que caracteriza a moradia fixa de uma família ou comunidade, né? No caso do Felipe Alencastro, ele estudou essa relação do quilombo anteriormente a toda a dimensão que houve na escravidão brasileira. Em São Tomé, na África, né, que houve uma rebelião e que muitos vieram para o Brasil. Então, quer dizer, essa relação também com o Brasil e África, nessa perspectiva da escravização, não foram só escravizados de comunidades na África, e também foram já desses quilombolas de insurreições, de insurretos, né? E aí, quando aboliu-se a escravidão brasileira, o mucambo passou a ser também conhecido e passou a indicar lugares onde as pessoas vivem, habitações populares, né? E que, no caso, quando a gente vê o Rio de Janeiro, São Paulo, né, também a gente vai aproximar essa realidade da favela. Tá? E essa realidade, porque que esses quilombos, essas comunidades vão sendo integradas ou vão sendo expulsas de áreas que vão sendo urbanizadas. Então, no censo brasileiro de 1872, nós temos aqui, e o professor Rafael Sanzio dos Anjos, que é da UNB, né, ele tem feito uma cartografia bem interessante, dá para ver no portal GeoAfro, da UNB, esses mapas que ele produziu, né? E esse mapa aqui, de 1872, ele traz já uma formação territorial brasileira de indígenas, africanos, escravos negros, forros, né, livres, e gerações que vão sendo desalojadas dos territórios. Então, a ideia, o conceito de desterritorialização pode ser aplicado a qualquer momento da história brasileira, quando nós nos referimos aos libertos, aos escravizados, e até hoje, né, e que alguns autores chamam de diásporas. Quer dizer, a diáspora não seria só aquela passagem da África para o Brasil, mas ela é contínua, ela é um processo contínuo de desterritorializações, né? E essa reterritorialização, que muita gente conhece do livro do Rogério Hasber, né, é um processo que tanto segrega como também promove algumas resistências. Aqui também, eu não sei se dá para ver um pouco o mapa, são mapas que ele produziu durante o período, né, são mapas do período colonial, a relação com Brasil, África, em determinados momentos. Acho que não dá para ver muita coisa, mas depois eu coloquei para relacionar a formação do território brasileiro e já a presença desses territórios. No segundo mapa, dá para ver como, já após a formação do território, se pode fazer uma cartografia desses territórios quilombolas. Tá? E a gente, ao trabalhar com o mapa contemporâneo, esse daqui é de 2020,
Então, seria assim uma radiografia do território quando se fala dos quilombos. Então, dá para ver que esses territórios quilombolas estão distribuídos e são encontrados ao longo de todos os lugares no território brasileiro. E a gente fala de territorialidade, de território, justamente porque se remete à própria formação, ao conceito de território político, não é? Então, que é também um território que homogeneizou a partir de políticas públicas espaciais, né, e que, como também outro geógrafo, Antônio Carlos Robert de Moraes, dizia, né, nós formamos um território, mas não formamos um povo. Então, o território vem antes do povo brasileiro, o território vem antes da sociedade. É como se ele realmente fosse o personagem principal, como se ele fosse o sujeito da nossa sociedade. E até agora, porque nós estamos vendo esse ataque, né, à Amazônia, pelos garimpeiros, pelos madeireiros, né? Então, ainda é essa lógica de apropriação, de exploração dos fundos territoriais, dos seus recursos naturais, e também dessas populações que, ora são destruídas, ora são integradas como trabalhadores subempreitados, e até como uma segunda escravização que o professor José de Souza Martins vem trazendo, né, que é essa escravidão moderna. Então, a categoria hoje, que a gente pode dizer, uma categoria de quilombo, assim, uma categoria social recente, representa uma força social, né, a partir de um momento em que se deu aqueles conflitos ocorreram com mais força sobre esses territórios, né, então a resistência, a organização social se estabelece com mais força, com mais dinâmica também, né? A essas expulsões, explorações, também correspondeu a um processo de busca do território, busca da legislação, não é? E que vai ocorrer só na década de 80, com a Constituição de 1988, que é a primeira vez que temos que o Estado reconhece os territórios étnicos, territórios negros, né? Nós temos toda uma legislação indígena desde o final do século XIX, ora também sendo tutelados, mortos, né? Houve um genocídio, e ora também construindo-se políticas públicas para os territórios negros. Não houve essa política, não houve uma forma de reparação, não houve a reforma agrária, né? Não houve, então, portanto, condições de suportes territoriais, materiais, de integração. A integração que vai ocorrer, né, que é bastante interessante, assim, do ponto de vista de que a gente vê que a integração é sempre subalterna, né? Nesses casos, quando eles saem, muitas famílias ou filhos saem para as áreas urbanas, depois retornam para o território, porque não encontram trabalho, ou então vão viver em periferias urbanas, né? Então, essa tradução dessa luta social ela é mais evidente a partir de 1980, porque tem a legislação, o artigo 68 da Constituição Brasileira, que é um artigo que deu esse reconhecimento, e, inclusive, garantindo a organização e a regularização fundiária, né? A gente não pode pensar o quilombo como, por exemplo, os trabalhadores sem terra. Os trabalhadores sem terra têm essa dinâmica, né, pendular, né, de um lugar para o outro, de expulsões e tudo. Mas os territórios quilombolas têm o território. Eles procuram procuraram se estruturar naqueles locais. Então, quando eles vão buscar a sua regularização, não é por um assentamento, é pela
identificação territorial. Aqui, eu não vou ler todos, mas assim são elementos para a gente, várias características que o Felipe Alencastro trouxe para pensar o quilombo, né? Eu fiz aquela síntese no começo. Então, na Constituição brasileira, o artigo 68, de 1988, ele trouxe o quilombo como remanescente. E isso trouxe muita discussão, porque remanescente do quê? Né? Quer dizer, remanescente da ideia de que sobraram quilombos. E não é isso. Né? A gente sabe que a identidade é algo que reconstrói o indivíduo a partir daquilo que é demandado para ele na sua dinâmica social. Quer dizer, então a gente pensa assim, mas os problemas, agora tem muitas pessoas falando contra os movimentos de identidades, né? Eu acho problemático isso, porque é justamente a identidade, muitas vezes, o suporte da luta social, né? E que não pode ser apenas visto como algo muito temporário. Então, o remanescente de quilombo, ele não é algo que veio, não pode ser igualado. Né? Então, aqui nós temos aos remanescentes de quilombo que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos. Esse é o artigo 68, está nas disposições transitórias. Depois foi também, através do decreto 4.887, que, inclusive, foi contestado, né, e que, finalmente, o Supremo Tribunal Federal deu o ganho de causa, que não pode ser considerado desconhecido como quilombo. Então, o decreto 4.887, ele atribui à própria comunidade a autoidentificação. Mas essa autoidentificação, ela vem também daquilo que o Brasil é signatário, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, de 1989. Como não tinha uma especificidade dos povos negros territorializados, então, eles encontraram essa forma, né, que estava sendo organizada a partir dos povos tribais, indígenas. Então, o quilombo também passou a ser incorporado como uma comunidade de autoidentificação. Pegar um pouquinho de água. Aí você me avisa do tempo, tá? 9 minutos. A gente fala muito, né? Eu vou passar o tempo. Bom, eu coloquei aqui também algumas imagens. Eu vou passar algumas imagens. Depois eu vou mostrar os quintais, né? Porque os quintais urbanos, justamente, são territórios de resistência de quilombolas nas cidades, né? A gente não só na cidade, mas, por exemplo, o Cafundó, que não está exatamente numa área urbana, também pratica isso. E por que pratica? Porque os territórios foram diminuídos. À medida que houve a estruturação de um processo de identificação, esses territórios não ficaram no mesmo tamanho que eles tinham antes. Eles foram reduzidos, foram reconhecidos pela Fundação Palmares, houve o laudo antropológico, né, o relatório de identificação, e, depois disso, também, esses territórios foram sendo reduzidos pela ação de grilagem, de expulsões. Né? Então, tem processos vários que reduziram, e essa redução levou a que esses territórios, essas comunidades, então, praticassem determinado tipo de agricultura, né, que a gente pode dizer de subsistência, mas também de identidades tradicionais das suas
avós. Então, a gente vai vendo assim que esses jardins urbanos, não é, eles trazem não só flores, mas hortaliças, plantas medicinais e saberes tradicionais, né? Eu vejo aqui nessas fotos que eu trouxe também essa ligação do norte brasileiro com outros países em que houve muito intercâmbio de quilombos. Aqui é o quilombo do Curiaú, no Amapá, né? E aqui eu trouxe algumas fotos de mulheres quilombolas, dessa proximidade com a Colômbia, do colega aqui, né? Mas o recorte também da Lei de Terras, de 1850, que não permitiu, ou seja, que bloqueou o acesso à propriedade, não só dos quilombos, mas de indígenas, né, dos camponeses. Então, eu acho que tudo que a gente pode pensar sobre esses desafios e os problemas que enfrentam os quilombos até hoje tem a ver com a propriedade da terra, né, e com a não reforma agrária. Então, eu queria passar aqui para mostrar o seguinte, que já no século XIX nós temos trabalhadores africanos livres escravizados na indústria e comércio, lá em Sorocaba, e muitos deles eram escravos e até africanos. Os africanos que vinham para Sorocaba, eles trabalhavam nessas fábricas. E hoje, aqui esse mapa, ele traz os territórios dos quilombolas na região metropolitana de Sorocaba. Então, a gente pode ver aqui a Fazendinha dos Pretos, o Quilombo do Carmo, em São Roque, que eu acho que vocês já ouviram falar, a Fazendinha Pilar, que é na cidade de Pilar do Sul, os Camargos, Quilombo do Cafundó, o Caxambu. Caxambu é um quilombo que desapareceu lá, né? E o Cafundó, então, que é o mais conhecido, começou também a demarcação do território mais cedo, já em 2017 recebeu o título de permanência no território, não é? E aqui a gente pode ver também a resistência simbólica, material, né? E, sobretudo, jardins quintais, que estão principalmente na gleba A, aqui do quilombo do Cafundó. Tá? E eles têm uma área comum, onde praticam agricultura, hortaliça. Inclusive, a UFSCar fez uma parceria lá e construiu uma estufa para hortaliças, mas tem também, nos próprios quintais dos moradores, o seu plantio, essa gleba A, né? E depois, durante o século XX, que eles faziam isso, vinham os fazendeiros, né, mostravam um documento e aí cercavam a terra e destruíam tudo isso, né? E, inclusive, houve mortes na região e eles ficaram muito exprimidos. Esse mapa aqui mostra, né, o Cafundó em Salto de Pirapora, com essas glebas, dá para ver a gleba A, onde eles praticam mais agricultura. Também tem um problema, que é as florestas de eucaliptos, né, que acabaram invadindo também uma parte desse território. Essa senhora é a dona Sinira de Proença, do quilombo Fazenda Pilar, em Pilar do Sul. Não é? Eu acho muito assim, significativo o olhar dela, né? E ela era uma das matriarcas de Pilar do Sul, porque são as matriarcas que passavam para as outras gerações os saberes tradicionais de jardins, né, dos quintais, de benzimentos, de curas, de partos, né? Então, essa expropriação urbana em Pilar retirou praticamente tudo. Eles ficaram no meio da cidade, tá? E é nesses quintais que eles ainda fortalecem, conservam esses quintais agrícolas dentro da cidade. Então, há uma ressignificação da prática agrícola para os quintais urbanos.
Tá? Eu acho que daqui a pouco eu já vou finalizar, né? Nós temos aqui um mapa da Fazenda Pilar, já foram reconhecidos, e eles vão ser levados para uma parte distante da cidade, quando for feita a regularização, o que é um problema, né? Que aí já vão para a periferia urbana. Aqui é a associação. Essa é uma também imagem de uma casa com quintal. São quintais terapêuticos. E um mapa com a memória, porque eles têm uma memória de um território muito maior do que o que eles vivem e do que existe. Hortas também compreendidas como cultivos de espécies herbáceas, alimentares, o fumo. E aqui tem algumas falas deles, né, das entrevistas que fizemos, da pesquisa. Enfim, então, é essa a ideia que eu queria fazer. Depois a gente pode continuar conversando com mais questões, né, que o território continua sendo o revelador de espaços visíveis ou invisíveis, oficializados ou informalizados. É esse o conceito que é emblemático na nossa formação territorial. Então, muito obrigada. Obrigado, vamos ouvir Luiz agora. ¿Cuál es este? Con este. Ok, de acuerdo. De acuerdo. No sé si está moviendo. No, aquí está. La presentación. Ahora sí. Con estas dos fichas. Ok. Bueno, me disculpan, voy a hacer la presentación en español, aunque lo procuraré hacer despacio para que pueda ser entendido. Quiero agradecer especialmente al PROLAM, que desde la Universidad Nacional de Colombia, con quienes más bien las dos instituciones han tenido especial relación, convenios, doble titulación, etcétera. Nuestros estudiantes, hemos tenido estudiantes en intercambio y demás, y normalmente hay una invitación a que podamos desarrollar algunas temáticas en común. Deseo agradecer especialmente al profesor Julio César Suzuki, a Marilene, igualmente, Provenza, por permitirnos estar hoy acá en este espacio, que hayan logrado llegar a tener estas discusiones tan interesantes.
a William, que no sé quién será, pero todas esas personas que estuvieron allí, que están detrás del evento para que esto se pueda llevar a cabo. Especialmente a la profesora Lourdes, al profesor Salvador, muchas gracias a ustedes. Entonces, vamos a avanzar. Hay una pretensión de avanzar sobre un tema sobre unas áreas en particular del territorio colombiano. En este caso lo voy a abordar en forma particular desde algo que inicialmente llamamos circuitos cortos de comercialización en un territorio en particular de Colombia que ya voy a detallar. Voy entonces, vamos en algún momento a mostrar lo que haré a continuación, como dónde se localiza ese territorio. Voy a mostrar unos elementos un poco más de carácter etnográfico de qué encontramos en un trabajo de campo y algunas categorías de análisis de lo que vamos avanzando con unos colegas en la revisión de la temática. Vamos a hacer referencia hacia la ciénaga de Zapatosa que anuncié, pero en general a algo que denominamos la depresión momposina en el territorio colombiano. La depresión momposina se localiza en el norte del país. Es una cuenca tectónica, perdón que parta de una definición tanto fisiográfica, se llama depresión momposina porque si lo ven es un área permanentemente expuesta a inundaciones. Se menciona que inclusive si lo ven bien adentro del territorio, en ese núcleo en el norte del país, pero tiene áreas, por ejemplo, que están por debajo del nivel del mar. Es decir, es como tal una depresión tectónica, se dice una cuenca tectónica de aproximadamente 32.000 kilómetros cuadrados, poco de la extensión de Bélgica. En esta región los caudales altos se presentan 2 veces al año, entre abril y mayo y noviembre y diciembre, debido a la dinámica de la zona de confluencia intertropical, y las inundaciones en los ríos y los humedales de la depresión son un evento anual típico que ocurre durante los periodos de caudales altos, por mencionar. Muchos investigadores se han dedicado a trabajar la depresión momposina, digamos, no es algo novedoso. Hay un personaje muy famoso en el contexto colombiano que ustedes lo conocen también, que es Orlando Falsborda, que hizo unos textos sobre la historia doble de la costa y trabaja un poco lo que él denomina como el mundo anfibio, es decir, grupos de población que se mueven entre esa dinámica de ascenso y descenso del nivel de las aguas, una época en un lugar, otra época en otro lugar, dependiendo de dónde están las aguas y cómo se mueven. Voy a partir de este mapa en un contexto un tanto cambiando de nivel escalar, mencionar que históricamente, o más bien históricamente no, desde los años 70, 80, hay unas líneas temáticas en geografía que se fueron llamando la organización urbano-funcional del territorio. Los geógrafos aquí que estén aquí lo recuerdan, esa estructura urbano-funcional, es decir, el rol que cumplen los centros urbanos en la organización del espacio. El mapa de Colombia normalmente se mostraba de esta manera, es decir, cuáles eran los espacios que eran, no se ve el cursor, así aquí. Es decir, unas áreas que eran básicamente organizadas por Bogotá, otras por Medellín, otras por Cali, Barranquilla, funcionalmente, pero había unas áreas que se denominaban como no polarizadas y aquí aparecen en gris, es decir, como si no existiesen. Curiosamente son las áreas del país donde se desarrolla gran parte de los temas que nos ocupan en el evento, es decir, situaciones conflictivas en torno al conflicto armado, pero también las actividades extractivas. Gran parte de la presencia de la población indígena está en ese territorio, pero para los colombianos simplemente como espacio, para esa forma institucional de ver al país, de organizar el país como si no existiese. Recuerden, les vamos a llamar las zonas grises o las áreas no polarizadas, etc. Y nos vamos a detener en una en particular, que es la depresión momposina que está aquí.
La depresión momposina, esta que está gris acá, este espacio gris no polarizado como si no existiese, tiene esa característica porque normalmente fueron unos espacios que no tenían infraestructura vial, o lo que yo le digo a mis estudiantes cuando les pregunto de por qué esa diferencia entre esas dos Colombias, una Colombia en la mitad occidental con muchas vías, infraestructura vial, y otra Colombia en la mitad oriental sin infraestructura vial aparentemente, ¿cierto? Sin esas líneas rojas, pero lo que luego sabemos todos nosotros que es que lo que pasa es que las vías están pintadas de color azul en esa otra mitad o en esa otra porción del territorio, es decir, son pueblos que se mueven a través del sistema fluvial, ¿cierto? Y así entonces vamos aproximándonos a esta porción de territorio que me interesa. En particular me voy a detener, perdón, en esa aproximación a la que hice referencia antes, la estructura urbano-regional del país, siempre se trabajó a un nivel escalar, que es el nivel de las cabeceras municipales. Pues resulta que en esa otra Colombia que aparece marcada de gris, la organización del espacio se hace principalmente a partir de muy pequeños centros poblados, se llaman centros poblados. Por ejemplo, muchos municipios, o este en particular, o uno de estos municipios que se llama Chimichagua, en la depresión momposina, tiene una cabecera municipal, pero tiene 21 centros poblados, es decir, centros poblados con tamaños poblacionales entre 500, 1000 habitantes, 1500 habitantes, que tienen una dinámica de organización del espacio muy interesante, necesario realmente a través de esa estructura o microestructura urbana regional, si se quiere, en la que se va moviendo la población que poco a poco les voy a ir presentando. Muchos textos seguramente de estructura urbana regional, recuerden ustedes por ejemplo Amartya Sen, sino Saskia Sassen, perdón, el nombre suena similar pero recuerden ni el género, sí, bueno, Saskia Sassen, a propósito de la ciudad global, siempre nos está hablando de un nuevo nivel de organización en el sentido de que hay una serie de centros urbanos que dejan de estar en esa continuidad y en esa presencia en el espacio, conectándose menos con el hinterland y cada vez más a nivel global. En este caso particular quiero insistir justamente sobre esos que se han venido abandonando, que aparecen también en esa lógica de la ciudad global de Saskia Sassen, perdón, en el sentido de que también como si ya no existiesen, como si no contaran, como si no perteneciesen ya a eso que interesa al mundo urbano, por ejemplo, o a la economía global. Y uno de ellos es justamente este que aparece aquí, que se llama El Horno. El Horno es un corregimiento, un pequeño centro poblado de cerca de 1500 habitantes. Me quedo mal ubicado porque realmente está acá, pero bueno, discúlpenme. Está en un municipio que se llama San Zenón, de un departamento, una unidad administrativa equivalente a quién podría ser, no al Estado, pero digamos como si fuese el Estado. San Zenón es ese municipio que está aquí del departamento de Magdalena, y aquí al frente está otro municipio que se llama Monpós, que pertenece a otro departamento que se llama Bolívar. Son unidades administrativas diferentes, cada una con un número importante de centros poblados, además de su cabecera municipal, y perdón porque me desordeno en mi texto. El Horno entonces es ese centro poblado al que quiero hacer referencia. ¿Cuánto tiempo me gasto para ir desde El Horno hasta Monpós? Normalmente se hace en una embarcación, en lancha. Son cerca de 4 kilómetros atravesar de El Horno
a Mompox, son 4 kilómetros que se hacen cerca de 10 minutos, 15 minutos a lo máximo, ¿cierto? A pesar que estoy pasando de una unidad administrativa a otra, paso el río, uno de los brazos del río Magdalena. Cada uno, si se quiere, la capital del departamento de Magdalena, que es donde está Mompox, la capital es Cartagena, está a más de 8 horas de distancia, mientras que Santa Marta, que es la capital departamental de Magdalena, está a 5 horas. Se fijan un poco, si mirásemos esa estructura urbano regional, que normalmente se mencionó que están en la periferia, son marginales, como si no existiesen, realmente establecen unos vínculos y relaciones muy estrechos entre ellos. Es decir, ese espacio que se ve marginalmente, marginal, periférico, desde cada uno de esos otros espacios, establecen como seguramente o con seguridad ustedes tienen otros ejemplos muy cercanos aquí, unas relaciones muy estrechas unos con otros. Aquí ya aparece en una imagen, ustedes alcanzan a ver la forma del espacio cenagoso, las ciénagas, las áreas inundables. El horno está por aquí, el río Magdalena no lo alcanzan a identificar claramente ustedes que va acá, y este es Mompox. Aquí lo ven mejor, está una parte del municipio de Mompox, el aeropuerto, curiosamente hay ese aeropuerto y cada vez luego les doy otros detalles de eso, y este es el horno que está acá, ¿lo ven? Se llama el horno porque ustedes, si quieren, por favor les invito a que quienes no conocen Mompox, los colombianos con seguridad lo conocen, es un espacio muy referido, si se quiere, en el contexto nacional, porque se trata de un sitio declarado patrimonio por UNESCO, está incluido dentro de la lista de lugares patrimonio de la UNESCO, porque tiene un valor importante, si se quiere, desde la época colonial, y a lo que iba a resaltar es que en el sitio que se llama El Horno es el lugar donde se hacían los ladrillos y las tejas, se cocinaban los ladrillos y las tejas porque hay unas arcillas para construir esa ciudad colonial que ustedes van a descubrir en sus exploraciones en internet de qué es Mompox, y están invitados a ir a Mompox, entonces, o bueno, a otros pedazos de ese territorio colombiano. Y ahora sí entro a referir a esos detalles que me interesan desde el punto de vista geográfico de los vínculos y las relaciones a ese nivel local. Me disculpan porque voy a hacer ya me paso al lado geográfico y voy a hacer especial énfasis en una pregunta, es el dónde, hacia dónde, de dónde, desde dónde, etcétera. Y voy a hacer referencia más bien desde ahora a una serie de textos que constituyen mi diario de campo de una de las idas de los viajes a Mompox. Ay, carajo. Y no me di cuenta del tiempo realmente. ¿En serio? Listo. Y yo estaba mirando el reloj. Bien, entonces, otro de los ocupantes de la embarcación que llega allí es Francisco, un sobrino de Sofía, conocido con el nombre de Chofa, la esposa de Freddy. Él llegó con una variedad de productos a fin de comercializarlos en Mompox. De los productos en su carreta llevaba 2 racimos de plátanos, 2 papayas pequeñas, un tarro de leche de aproximadamente 1 galón y un recipiente azul con pescados, unos bocachicos y unas cachamas. Francisco viene casi todos los días desde El Horno hasta Mompox con el fin de venderlos. Al tacto y a la inspección, revisé los productos obviamente, al tacto y a la inspección de los productos, estos están en muy buen estado, son frescos, y mientras él no los está exhibiendo, los cubre con esa hoja de plátano que tiene allí en la mano, es decir, son productos que él cuida, lleva con especial atención. Recordemos que, o para recordarle, Mompox está cerca, es muy húmedo y alcanza temperaturas a veces de los 35, 36 grados centígrados en el día. Al indagar a Francisco sobre la procedencia de los productos, nos cuenta que él recibe o compra los productos de otras personas de su familia. Sus hermanos fueron de pesca en la noche anterior y le vendieron los peces. Un primo le dio los plátanos
que los sacó de su finca para que los vendiese en Mompox y le devolviese el dinero. La leche del tarro, el tarro, ¿saben? ¿Logran ver a qué me refiero? Este recipiente que está aquí blanco contiene leche que ordeñaron en la madrugada de ese día de las vacas de su mamá y la tiene vendida a una señora en Mompox. El trabajo de Francisco consiste en acercar a ese grupo de personas a las que hice referencia, los primos, los hermanos, la mamá, las tías, etcétera, que de cada una de sus porciones de terreno toma esos productos para acercarlos a otras personas en Mompox que los adquieren. O tengo que saltar y tal vez pegarme menos al texto para referirles a lo siguiente. Yo les mencioné que el espacio al que estamos haciendo referencia es un mundo anfibio. Ustedes ven el colegio, por ejemplo acá el colegio de El Horno, alcanzan a ver la forma como está colocado sobre pilotes el colegio, ¿sí? El nivel de las aguas llega más o menos hasta acá. Aquí se ve la mancha hasta donde llegó la última vez el agua. ¿La ven? Aquí. Los niños llegan en esa época, algunos de los niños llegan a esa época, en esa época de máximas lluvias, en lancha por esta puerta. ¿Alcanzan a ver la puerta? Se llega en lancha por acá para entrar al colegio. Las casas siempre están levantadas a este nivel por la forma como suben las aguas. En cada una de las casas que uno logra visitar siempre hay obviamente cultivos que se intercambian entre ellos a nivel familiar, pero igualmente los llevan a Mompox. Ahí ya hay unos cebollines o cebollas, como le llaman ustedes, estos que están acá. Y normalmente esta es una casa normal de una de las personas con quien estuvimos trabajando, conversando, con quien estuvimos allí indagando, compartiendo eso que significa lo que nos interesa, producir el alimento, hacia dónde se lleva el alimento, cómo se intercambian esos productos con otras personas en Mompox. Con quien hablábamos aquí es una persona que tiene una gran cantidad de actividades, es multiactividad. Por ejemplo, entre las mujeres de la casa y los hombres se reparten la actividad. Unos cuidan los marranos, el señor capa los cerdos, ¿cómo se dice? Bueno, les hace las operaciones del caso para caparlos o para ligarles las trompas a las hembras, ¿sí? Y luego también las vende. Por ejemplo, van en motocicleta, amarran la marrana en medio de los dos y llevan la marrana hasta Mompox. Olvidé decirles que muy hábilmente la motocicleta se puede subir a la lancha y luego para salir en el muelle se puede salir en la motocicleta, prendía la motocicleta para salir de la lancha. Más rápidamente. Resulta que el mercado antiguo de Mompox es esa fotografía oscura que les muestro a su izquierda. Tuvo que ser sacado del casco del área que es de patrimonio el centro histórico, que además es patrimonio UNESCO. Fue necesario sacarlo de ahí porque la estética que genera el mercado no era conveniente, o más bien el hecho de ser declarado UNESCO impedía que se pudiese tener ese tipo de uso porque da mal aspecto a los turistas, ¿sí? Entonces se sacó el mercado de allí. Intentamos nosotros buscar el mercado, está lejos de la cabecera, en la periferia, más bien de la cabecera principal de Mompox. Lo que nos pudimos percatar, por ejemplo, si ustedes ven los productos que están aquí, no están colocados casi que en alrededor de lo que hoy es el espacio dedicado al mercado público. Y indagando, lo que nos damos cuenta es que los productos que son frescos, los que son de los campesinos, están en la parte más oculta. Hay que atravesar una especie de camino laberíntico para poder llegar hasta los campesinos, porque el mercado público fue abandonado por el municipio, no tiene importancia, nadie paga administración. Esta es la entrada
al mercado público, casi que no la logramos encontrar cuando estábamos buscándolo, porque es un espacio simplemente abandonado. Luego entonces ya no voy a pasar a las categorías de análisis, a la parte teórica, me quedo solamente en estos elementos que me interesa mostrar a ustedes de cómo funcionan esos espacios que desde otra lógica parecen como marginales, periféricos, que no cuentan, que no existen. Es decir, la vida cotidiana, el sentido del lugar en esos espacios que realmente conectan, alimentan, mueven. Si no estamos hablando de grandes volúmenes de productos agrícolas, ni grandes volúmenes de información a través de las redes digitales o de la ciudad global, pero sí la pandemia nos trae una gran lección en el sentido de que no se puede abandonar ese valor o esa importancia que tiene el campesinado en la producción de alimentos. Y si se quiere, es decir, con seguridad, que si ustedes lo analizan a partir de los productos que observaron, la forma como nosotros, las viviendas, que si bien no aparecen estéticamente agradables, al menos a nuestra vista, agradables, tienen un valor en términos de lo que significa la dinámica de esos pueblos. Les doy un dato: en el colegio que ustedes vieron hay 500 niños, a propósito de alguien que estaba hablando de las crianzas hace un momento. Es decir, ¿qué se construye a partir de la forma como estamos organizando cada uno de esos microterritorios? Para cada uno de esos, solamente una muestra de 500 estudiantes en el colegio. ¿Cuáles son las alternativas? Solamente actividades vinculadas al turismo, que es lo que aparece como la actividad lo que de alguna forma conecta con el mundo exterior, o qué el rol de cada uno de esos pobladores en el territorio. Y otro día trabajamos las categorías a propósito de lo que nos viene, lo que seguiremos construyendo o trabajando juntos. Gracias. Gracias, obrigado. Temos tempo para uma rodada de perguntas. Não sei se alguém quer comentar. Eu já vou começar com uma para vocês. Na apresentação dos dois apareceu a questão do invisível, né? Essas existências invisíveis para o mundo de fora, para alguém, né? Invisíveis não para eles mesmos, mas invisíveis para nós, invisíveis para os mapas, para o Estado, né? Ficou pensando nessa invisibilidade que nos dois casos também se articula com resistência, existência e resistência. No caso da Lourdes, apareceu também uma ideia, uma palavra que está fora de moda, que não aparece muito. Essa mesa é sobre movimentos do campo, territorialidades rurais, e tem um conceito que está saindo das discussões, não é muito ouvido, que é reforma agrária, né? E apareceu reforma agrária na apresentação da Lourdes, e também apareceu a não reforma agrária, a ideia de não reforma agrária. Então, eu pergunto para os dois, né, pensando nessas invisibilidades, é possível uma reforma agrária ainda? Isso está no horizonte das pessoas que habitam, que existem, que resistem nesses territórios? Como seria essa reforma agrária? É diferente do que tradicionalmente foi entendido como reforma agrária, né? Ou são outros conceitos que aparecem no lugar de tornar visível e existente também para o mundo essas resistências e existências do território? Alguma pergunta ou comentário? Vamos juntar algumas e depois encerramos com uma fala final deles. Primeiro ela e depois você.
Boa tarde. Tenho uma dúvida acerca do caso da Colômbia, porque quando você está explicando um pouco do Monpós e essa importância que agora ela tem nos termos turísticos, que chega muito estrangeiro, muito turista em geral, e essa questão de ser como patrimônio, né? Isso invisibiliza um pouco as dinâmicas próprias do território, com a questão que você já estava falando das dinâmicas do rio, que tem, do água, mais bem, que tem a gente que está ao redor. Mas essa dinâmica que agora tem o Monpós, acho que está gerando um conflito, né? Com a população. Então, não sei se tem as populações, os pescadores, esta gente daí, se estão fazendo alguma resistência, ou como eles estão interactuando com a chegada de tanto turista que agora tem Monpós. Tinha essa dúvida aí com essa questão. Boa tarde. Sobre a questão da Colômbia, me gostaria que se elucidara un poco más esta cuestión de los sectores armados y las minas antipersonales, porque me parece algo muy interesante de compreender mejor. E sobre a questão dos quilombos no Brasil, eu não sei se a professora tem esse dado, mas naquele mapa de 2020, se não me engano, a quantidade é impressionante de territórios. E eu gostaria de saber mais ou menos em que momento estão esses territórios, quantos já conseguiram a titulação e quantos ainda estão brigando por isso. E, a partir da questão da autodeclaração, quais também as questões que isso envolve, por questionamentos na justiça, e quanto isso também dificulta esses processos de, enfim, de conquista do território. Obrigada. Mais alguém? Obrigado. Temos 5 minutos para cada um. Obrigada pelas questões. Né? Eu vou falar sinteticamente. Eu acredito que eu falei de reforma agrária, né, e dessa invisibilidade, porque a reforma agrária, de fato, foi um processo abandonado desde o início, né, desde o início do final do século XIX, no Brasil, pelo menos, né, não sei como na Colômbia, houve essa afirmação da lei de terras e de todo esse processo que depois, politicamente, na modernização do Estado, se construíram os obstáculos para isso, né? Dentro também de períodos, ora de democracia, ora ditatoriais. Então, nós temos a última tentativa na Nova República, chamada Nova República, com o Plano Nacional de Reforma Agrária na década de 1980, o que também não foi à frente. Mas é interessante que foi a partir desse momento, né, nos congressos dos trabalhadores rurais, que houve uma maior relação com essa especificidade do campo, que são os camponeses, os quilombolas, também reivindicando uma reforma agrária, não é? E dentro das categorias de organização da legislação do Estado, não havia possibilidade de enquadrá-los. Depois é que, com a Constituição de 1988, foi possível. E, de uma certa forma, a gente pode entender que essa demanda dos territórios quilombolas é uma demanda por reforma agrária.
porque, de fato, é a necessidade de permanecer na terra, né? Então, isso é um mecanismo importantíssimo, por isso que eu acho que esse movimento social é muito importante, assim como outros movimentos, evidentemente, né? São movimentos que desafiam a propriedade da terra no Brasil. Agora, essa reforma agrária mais estrutural, eu acredito que não haverá. Ou, pelo menos, o que, no nosso horizonte atual, é muito desanimador para qualquer coisa, inclusive para os territórios quilombolas, que, na sua pergunta, né, pouquíssimos chegavam até a última fase, né, porque são várias fases, desde a autodeclaração. Depois, primeiro que, quando fazem a autodeclaração, eles recebem uma certidão de reconhecimento da Fundação Palmares, não é? E aí começa todo o processo do estudo que é feito, desde a demarcação do território, a questão do laudo antropológico, de impactos ou de conflitos com outros lugares, né, territoriais, por exemplo, com questões com IBAMA, questão com unidades de conservação, se tem propriedade dentro desses territórios. Então, é realmente um processo que leva anos a fio, muito tempo. E, se tiver propriedade dentro, né, aquele termo que se fala de desintrusão, não é, Júlio? Você que trabalha bastante com essa temática, né? Aí sim, aí que vai levar mais tempo ainda, porque vai ter que o Estado indenizar esses proprietários particulares para que eles possam, então, sair daquele local, né? E, às vezes, uma década, né? Por exemplo, aquela comunidade de Pilar do Sul está, acho que foi em 2006 que eles foram reconhecidos. E já tem o território demarcado, mas até agora parou tudo. Quando veio um governo, né, que jamais faria qualquer coisa nesse sentido, pelo contrário, né, deve ter expropriado os quilombos lá do Vale do Ribeira, né? Então, a gente não tem mesmo. Eu tenho, assim, naquele mapa que o Rafael vem fazendo, ele monitora, né, a partir dos mapas, ele fala em 3.000 e poucos quilombos no Brasil inteiro. Mas a Fundação Palmares tem outros números, o Instituto Socioambiental tem outros números. Então, porque a cada momento entra no cenário um novo pedido, né? Uma nova autodeclaração, porque são realmente comunidades que estão em vários lugares do país, tá? E um número, mais ou menos, assim, que até saiu naquela revista Politize, né? Fizeram um levantamento muito recente e pegaram também dados com a Fundação Palmares, ultrapassava 200 comunidades que tinham chegado até o último momento, que é o momento em que é entregue o título, né? E é um título que é entregue à associação quilombola e não é individual, né? Então, é algo que agora também está, mesmo no atual, num governo que a gente sabe que está aí com vários problemas, né, e que parou tudo, não está avançando. Então, eu vejo que esses movimentos sociais urbanos, do MST, do movimento, né, de sem-tetos, e dos quilombos, dos indígenas, né, das mulheres quebradeiras de coco, de babaçu. Então, todos são movimentos pela permanência na terra, portanto, pela reforma agrária. É uma espécie de reforma agrária e é uma luta. Tá? Não sei se... Tá bom? Muito obrigada. Bien. Gracias por las preguntas. ¿Se oye? Sí, ya volvió. A propósito del MONPOS, sí, crece en torno... Hay una dinámica importante de transformación de la vida cotidiana del municipio a propósito de una intensificación de la actividad turística. Es decir, cada vez aparecen más operadores y es
sí evidente que se está presentando un fenómeno de elitización o de gentrificación, porque cada vez me daban un dato que no recuerdo ahora, tengo que sistematizarlo, organizarlo bien. ¿Cuántos propietarios de las casas de valor patrimonial están en este momento en manos de no locales e inclusive no colombianos? ¿Sí? Es decir, sí se hace cada vez más atractivo estar en Mompox, y con ese sentido de lo que conocemos como el proceso de elitización o de gentrificación. No está llegando al punto de que conocemos en otros casos de turismofobia, pero sí es evidente que hay un fraccionamiento de la sociedad momposina. Es decir, hay una parte del espacio que se recrea, se construye para el turista, y otra parte del espacio que es más bien lo que cuando uno lo recorre, hay un pedacito, hay una calle marcada que lo marca bien, donde hay turistas, y de una calle en otra dirección donde hay principalmente un parques como para juegos de niños en los que están familias de Mompox, pero el espacio está claramente diferenciado. Y lo que les mencionaba del mercado, es decir, el mercado está afuera, pero no hay realmente hay algo que con seguridad tengo que revisar más en detalle, de dónde vienen los productos que consumen los turistas. Es decir, si estamos hablando de una dualidad en la forma de abastecimiento de los productos. Sabemos que estos que les mostré van a un número determinado de familias, pero en Colombia, ustedes me dicen aquí cuáles son los nombres, pero hay unas tiendas que están apareciendo que se llaman de discount, de gran descuento. En Colombia tienen el nombre de ARA o de uno o ARA, son muchas, y aparecen en Mompox, por ejemplo, hay varias tiendas, hay una de uno, un ARA, y entre otras, y cuando yo indago con las personas, inclusive del horno, donde compran la mayoría de productos de aseo y otros productos como granos o cereales, no sé, el arroz, los frijoles, ¿sí? Los de la feijoada, ¿sí? Entre otros, y le digo, ¿dónde los compran y por qué? Dicen, los compramos en D1 o en ARA porque son más baratos. Es la tendencia, es decir, hay un circuito nuevo de comercialización de productos, y el ejercicio que hago cuando voy, ahorita estaba mirando donde venía y no lo logro ver bien, pero las distancias de las que provienen, de dónde vienen los productos, son obviamente más largas por las características de los productos. Por ejemplo, el arroz, había un arroz, en Mompox encontré un arroz que se llama Catira, y al revisarlo, obviamente es un arroz que viene de los llanos orientales, en vecino con Venezuela. Para esa, ¿qué vuelta se dio? O otros productos, obviamente, como las pastas y otros, o por ejemplo los de aseo que vienen desde el Valle del Cauca. Solamente encontré un producto que venía, ahora no recuerdo cuál es, unas harinas, algo así, que vienen de Malambo, que es cerca de Barranquilla, en el Caribe. Era el único producto de toda la tienda de uno que venía del Caribe. Es decir, el resto ven en otra distancia. Olvidé mencionar, me están acabando los 5 minutos hace rato. Antes de llegar al mercado, uno se da cuenta o cree que ese es el mercado cuando llega y encuentra un espacio en la calle, por fuera del mercado, donde hay una señora que vende productos. Están muy bien distribuidos, muy bien exhibidos, y resulta que es una persona que no es del lugar, es nacida en Ocaña, pero hay que, tal vez para contextualizarlos a ustedes, gran parte de la migración de esa zona que es de los Santanderes, en la cordillera oriental, que tuvo unos procesos violentos muy fuertes, entonces expulsó población, y uno de los destinos es justamente el Caribe. Cuando uno está en el Cesar y en el Magdalena Bolívar, encuentra muchas personas que huyeron de las violencias de Santander y norte de Santander, y entonces una de ellas, la señora Elsie, perdón, no debería decir por ahora el nombre, está en la puerta cerca al mercado, en la entrada, ocupando el espacio público, pero ella, por ejemplo,
es propietaria de un camioncito. Ella le dice el turbito. Es un camión que tiene gran capacidad y trae de Ocaña, trae tomates y otros productos de la ladera, es decir, que altitudinalmente están cerca de los 1.500 metros. Entonces se imaginan tomates, pepinos y otros. Mientras que de otra parte del Caribe, de Sincelejo, del Caribe occidental, ella trae la yuca, los plátanos y otras frutas. Entonces ella logra, sin ser del lugar, es capaz de acercar unos productos en los que aún podría casi ser como circuitos, de alguna forma unos circuitos menos largos, no tan cortos, pero que permiten acercar productos de unas áreas donde se puede definir complementariedad en la forma de tener los productos. Claro, ella no es del lugar, pero lo que hay que imaginarse es que ese tipo de relaciones y de complementariedades entre la población se pueden dar. Es decir, ella podría ser, ¿se acuerdan que les hablé de Francisco, el señor que trajo los mafujos, se llaman esos plátanos, los bocachicos, los peces, la leche y las 2 papayas, ¿cierto? Los movió en esa distancia 4 kilómetros. Ella recorre una distancia mayor a los 60 kilómetros para acercar unos productos que ahí no están, ¿cierto? Ya dijimos que, bueno, trae unos de cerca de 1.000 kilómetros si hacemos referencia a los que traen desde Cali, ¿cierto? Pero hay evidentemente unas complementariedades, pero sí hay una irrupción, por ejemplo, de esas tiendas de gran discount, que se convierten como el elemento referente que puede estar irrumpiendo. Yo a veces estoy aventurándome a mencionar que fácilmente la presencia, si cada vez hay más tiendas de Uno y Ara, como la oferta de productos es más reducida, porque ellos no tienen publicidad, son productos muy específicos, una diversidad menor, que tanto en el largo plazo esas tiendas de Uno y Ara van a contribuir a una desnutrición de la población colombiana, porque la calidad de los productos no es la máxima, no es algo interesante que pueda parecer, no sé cómo se llaman las de acá, es un fenómeno con seguridad a nivel latinoamericano, estas tiendas. Ay, pero me quedé solo, a propósito de la resistencia, en esta semana mientras nosotros estamos aquí están en un municipio en Colombia que se llama Honda, que también tiene un valor patrimonial, en un gran encuentro de todos los grupos sociales y movimientos sociales que están en la defensa del río Magdalena. Ustedes no se imaginan en un ejercicio que hicimos, por aquí hay una colega por atrás en la otra esquina que trabaja algunos de estos grupos en la Ciénaga de Zapatos. Cuando uno hace el ejercicio, la cantidad de personas, mujeres, hombres que están empoderándose, haciendo procesos para reivindicar lo que significa el río, la pérdida de la calidad del agua del río, el hecho de que se estén afectando parte de esos recursos que están asociados a la misma dinámica de las ciénagas. No puedo detenerme en algunos de ellos porque son realmente muchos. Uno se imaginaba que no, pero cada vez que hace más, recoge más. Algunos de ellos estaban la semana pasada en la COP16, luego se fueron ahora para Honda en un gran encuentro sobre el río Magdalena. Algunos colegas están allí, pero mencionar que sí los hay en gran parte de la depresión momposina, en la Ciénaga de Zapatosa. Hay fundaciones, organizaciones y demás. En torno a Mompós, no tanto, es decir, específicamente en el espacio de Mompós, porque lo que hay es, me decía uno de las personas en el lugar, no hay ese grado de asociatividad para ponerse de acuerdo, por ejemplo, sobre cómo ofertar el saber promover la oferta del turismo y saber llevarla en función de lo que significa la actividad, el resto de las actividades en el municipio. No es tan evidente, pero en el resto sí, hay muchos. Algo está pasando con el control territorial es evidente. Hace 2 semanas estaba en Mompós y cerca de El Horno, y me decía un operador turístico que al inicio de esa semana los habían reunido en un lugar que se llama Angosturas, un grupo
asociado con actividad de autodefensa paramilitar, etcétera, con un nombre que cada vez se hace más visible en el caso colombiano en los últimos meses más, en el que les dijeron que debían, tal día, a tal hora, tenían que encontrarse en el caserío porque iban a recibir una instrucción de cómo cuáles son las pautas o las normas de comportamiento, hacia dónde se mover y demás. Es decir, en Colombia es reiterativo, apareciendo, desaparece, vuelve, y en este momento hay como un resurgimiento de gran parte de ese control. Las minas antipersonales solamente una parte de ese control, en las áreas de mayor conflicto, si se quiere. Bueno, muchas gracias, muito obrigado a todos. Continuamos daqui a pouco com a palestra do dia. Agradecemos ao professor Salvador, professora Lourdes, professor Luiz Carlos, e mais do que isso, formalizamos nesse momento não só um rápido intervalo de 15 minutos e convidamos a todos e todas para a nossa atividade cultural que será realizada em breve. Ao mesmo tempo, chamamos o professor doutor Júlio César Suzuki para presentear uma singela lembrança aos nossos convidados. Também chamamos a professora doutora Laide para que possa formalizar essa singela lembrança. Minutos de intervalo e retornamos com atividade cultural e, na sequência, a segunda conferência com o professor doutor Armando Silva, intitulada Desde onde pensar e imaginar América Latina. Muito obrigado.